Existem nomes nas Escrituras que estremecem os próprios alicerces entre o bem e o mal. E um deles é o de Amaleque. Este nome está associado a um povo que, com um único ato de extrema crueldade, despertou a ira eterna do Todo-Poderoso. Deus, em sua ira, pronunciou uma sentença contra eles, algo nunca antes dito. Apagarei totalmente a sua memória debaixo dos céus. Qual seria o crime tão grave para justificar uma maldição dessa magnitude? O que poderia ter sido tão impiedoso a ponto de gerar tal julgamento profético? Os amalequitas atacaram Israel em um momento de fragilidade extrema, atacando os mais vulneráveis. Os idosos, as mulheres grávidas, as crianças exaustas e aqueles que ficaram para trás. Ali, em um único dia, nascia uma rixa que perduraria por gerações. Profetas já haviam anunciado o fim dos amalequitas, e reis receberam ordens divinas para executar a sentença. Cada confronto entre Israel e os amalequitas aproximava mais o cumprimento dessa profecia. Da vara de Moisés, erguida durante a batalha, até a espada de Samuel, que executou o último rei amalequita, a história dessa maldição se desenrolou, onde o sobrenatural e o terreno se entrelaçam. Hoje, vamos desvendar o mistério dessa cidade amaldiçoada, conhecer sua origem genealógica, os crimes imperdoáveis que cometeram e como a profecia de Deus foi cumprida, palavra por palavra, até que o nome de Amaleque fosse apagado para sempre. A história de Amaleque é um testemunho de que nenhuma palavra de Deus é em vão. Para entender quem eram os amalequitas, é necessário retornar às suas origens familiares. A história começa com Esaú, irmão gêmeo de Jacó, filho primogênito de Isaque e Rebeca. No entanto, Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um simples prato de lentilhas. Ao crescer, Esaú teve várias esposas, e uma delas, chamada Ada, lhe deu um filho chamado Elifaz. Elifaz, por sua vez, teve vários filhos, mas também teve uma concubina chamada Timna, que, conforme registrado em Gênesis 36:12, gerou Amaleque. Portanto, Amaleque nasceu como neto de Elifaz e bisneto de Esaú, que por sua vez era neto de Isaque. Esse ponto de origem é fundamental, pois significa que os amalequitas eram parentes distantes dos israelitas. Ambos os povos descendiam de Isaque, mas enquanto Israel descendia de Jacó, Amaleque descendia de Esaú, formando famílias separadas por escolhas e destinos diferentes. Esse laço familiar torna a animosidade entre os amalequitas e os israelitas ainda mais simbólica e profunda. Eles não eram apenas inimigos de povos distantes, mas parentes que se tornaram rivais mortais. O nome Amaleque se tornaria, portanto, sinônimo de hostilidade contra Israel. Mas naquela época, ele era apenas uma criança recém-nascida na família de Esaú, sem que ninguém imaginasse o papel que seus descendentes teriam na história bíblica. Os descendentes de Esaú não permaneceram em Canaã, ao lado da família de Isaque. Eles se mudaram para o sul, para uma região montanhosa e rochosa. Gênesis 36:8 nos diz que Esaú habitou nos montes de Seir, região que também ficou conhecida como Edom. O território de Seir, ao sul do Mar Morto, era um lugar difícil, com montanhas vermelhas e vales profundos. Os amalequitas, descendentes desse clã, expandiram seu território, não se limitando apenas às montanhas de Edom. Eles se aventuraram pelo deserto do Negev, uma terra árida ao sul de Canaã, e até ocuparam partes da península do Sinai, uma região marcada por sua aridez, pouca água e muito sol. Esse ambiente hostil fez com que os amalequitas se tornassem um povo resiliente e adaptado à dura vida no deserto. Eles se habituaram a sobreviver em condições extremas, e isso os moldou como um povo forte e resistente, capaz de resistir às adversidades de uma terra implacável. A localização estratégica dos amalequitas era uma vantagem crucial para eles.
Habitando ao longo das rotas que ligavam o Egito ao restante de Canaã, qualquer caravana comercial ou grupo de viajantes que atravessasse aquela área se via obrigado a cruzar seus territórios. Isso proporcionava aos amalequitas oportunidades constantes para ataques e saques. O livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 7, descreve a vastidão do território amalequita, que se estendia de Havilá até Shur, a leste do Egito, cobrindo grande parte do deserto entre o Egito e Canaã. Com um domínio tão amplo, os amalequitas conheciam cada vale, cada poço de água e cada esconderijo nas áridas terras que habitavam. Essa familiaridade com o terreno tornava-os extremamente perigosos para qualquer um que ousasse cruzar suas fronteiras. Ao contrário de outros povos da região, os amalequitas não construíam cidades muradas ou assentamentos permanentes. Seu estilo de vida era nômade. Viviam em tendas que podiam ser desmontadas e transportadas rapidamente, o que lhes conferia grande mobilidade. Essa característica tornava-os difíceis de localizar e ainda mais difíceis de combater. Eles atacavam de maneira súbita e desapareciam no deserto antes que qualquer reação pudesse ser tomada. A economia dos amalequitas dependia basicamente de dois fatores: o pastoreio de ovelhas e cabras e o saque a outros povos. Não se dedicavam à agricultura ou à construção de cidades permanentes. Em vez disso, deslocavam-se com seus rebanhos à procura de pastagens e complementavam suas necessidades alimentícias, atacando caravanas e assentamentos vulneráveis. Sua reputação de crueldade era amplamente reconhecida. Diferente de outros povos, que seguiam certos códigos de guerra, os amalequitas se destacavam por atacar os mais vulneráveis. Viajantes cansados, pequenos grupos e aqueles que foram deixados para trás nas caravanas. Essa forma de guerra selvagem os tornava extremamente temidos e odiados. Não demonstravam qualquer respeito pelos indefesos, o que gerava uma hostilidade generalizada contra eles. Seu comportamento teria consequências profundas, principalmente no momento em que se depararam com Israel, sendo este o motivo de sua condenação divina. Sua existência estava voltada para a guerra e a pilhagem. Não se interessavam em estabelecer alianças duradouras ou construir uma civilização estável. Sua cultura girava em torno da força bruta e da capacidade de saquear e tomar o que podiam de outros povos. Antes do primeiro grande confronto entre Israel e os amalequitas, algo extraordinário aconteceu. Um profeta chamado Balaão, contratado pelo rei de Moabe para amaldiçoar Israel, acabou sendo compelido por Deus a abençoar os hebreus. Durante suas profecias, Balaão também falou sobre outras nações, e o livro de Números, capítulo 24, versículo 20, registra uma palavra específica sobre Amaleque. Amaleque, chefe das nações, mas no fim perecerá para sempre. Esta frase é ao mesmo tempo enigmática e poderosa. O que significaria ser chefe das nações? Alguns estudiosos interpretam isso como uma referência ao fato de os amalequitas terem sido os primeiros a atacar Israel diretamente após sua libertação do Egito. Outros acreditam que se refere à sua antiguidade ou relevância entre as cidades da região. Contudo, o aspecto mais significativo da profecia é a segunda parte, que anuncia a destruição total de Amaleque. Mas no fim, perecerá para sempre. Essa palavra não foi simplesmente uma previsão de uma derrota militar, mas sim uma declaração de aniquilação completa. A profecia de Balaão é uma das muitas no Antigo Testamento que se cumpre inevitavelmente quando proferida por um verdadeiro profeta inspirado por Deus. Essa seria a sorte de Amaleque, uma completa extinção, não apenas física, mas também histórica e espiritual. Mas para compreender por que os amalequitas mereceram tal destino, é necessário olhar para suas ações. O povo de Israel
Recém-liberto da escravidão egípcia após 400 anos, havia sido libertado por Deus por meio de sinais poderosos. As 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho e a destruição do exército egípcio. O fato de os amalequitas atacarem Israel nesse momento de fragilidade seria o ponto de virada que selaria seu destino de destruição. Agora, o povo de Israel avançava pelo deserto rumo à terra prometida, uma imensa multidão composta por homens, mulheres, crianças, idosos, seus rebanhos e todos os seus pertences. A travessia do deserto era árdua e exaustiva. Durante o dia, o calor escaldante do sol torrava tudo em sua volta. E à noite, o frio intenso tomava conta de todos. A água era escassa e a comida ainda mais rara. Os mais fracos, como os idosos e as crianças pequenas, caminhavam mais devagar e naturalmente acabaram ficando para trás, formando uma retaguarda vulnerável, composta por pessoas cansadas e exaustas. Esse momento de fragilidade foi a oportunidade que os amalequitas esperavam. Em vez de confrontar o exército de Israel de frente, os amalequitas não enviaram mensageiros para declarar guerra. Não houve qualquer provocação ou ameaça direta de Israel contra seu território. Israel apenas estava atravessando o deserto. Foi nesse momento de vulnerabilidade que os amalequitas atacaram. O livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículos 17 e 18, descreve o que aconteceu. Lembre-se do que fez Amaleque no caminho quando saíram do Egito. Como ele te encontrou no caminho e atacou a retaguarda todos os fracos que estavam atrás de ti, quando estavas cansado e exausto, e ele não temia a Deus. Eles atacaram os mais fracos e indefesos, aqueles que não podiam se defender, como os idosos, as mulheres grávidas e as crianças que caminhavam lentamente. O ataque foi uma atitude de pura covardia, e a Bíblia destaca que essa ação não teve qualquer respeito ou temor a Deus. Apesar de já saberem sobre os milagres que Deus fizera no Egito, como as pragas, a abertura do Mar Vermelho e a destruição do exército egípcio, os amalequitas desconsideraram tudo isso. Eles não temiam nem respeitavam Deus, nem o seu povo. Essa total falta de respeito pelo divino e a crueldade contra os indefesos selaram o destino dos amalequitas. Quando Moisés soube do ataque, ele agiu rapidamente. O local onde acamparam foi Refidim, no deserto do Sinai. Moisés chamou Josué, um jovem guerreiro que mais tarde seria seu sucessor. No livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 9, registram-se as instruções de Moisés. Escolha para você homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã estarei no topo da colina, com o cajado de Deus na minha mão. Josué precisava escolher os melhores guerreiros para enfrentar os amalequitas. E Moisés, por sua vez, subiria a colina com o cajado de Deus, o mesmo cajado com o qual ele fizera milagres no Egito e abrira o Mar Vermelho. No dia seguinte, Josué liderou os israelitas para a batalha, enquanto Moisés subia a colina com Arão e Hur. De lá, observavam a luta que se desenrolava no campo. À medida que Moisés levantava as mãos com o cajado, os israelitas ganhavam vantagem. Mas quando ele baixava os braços, os amalequitas começavam a prevalecer. O versículo 11 de Êxodo, capítulo 17, descreve: E aconteceu que, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava, prevalecia Amaleque. Isso demonstrava uma verdade fundamental. A vitória não dependia da força militar de Israel ou de sua quantidade de soldados, mas do plano espiritual. As mãos levantadas de Moisés representavam oração, dependência de Deus, fé no poder divino. No entanto, Moisés era humano e seus braços começaram a se cansar. Quando Moisés não conseguiu mais manter os braços erguidos, Arão e Hur colocaram uma pedra sob ele para que ele se sentasse e então ajudaram a segurar seus braços, um de cada lado, até o pôr do sol.
O versículo 12 de Êxodo, capítulo 17, diz: As mãos de Moisés se cansaram, então pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, e ele se sentou sobre ela. E Arão e Hur sustentaram suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Esse gesto de apoio mútuo revelou a importância do companheirismo e da união no momento de crise. Com as mãos de Moisés levantadas até o final do dia, a batalha foi decidida a favor de Israel, e Josué derrotou os amalequitas com a espada, como diz Êxodo 17:13. Josué derrotou Amaleque e seu povo à espada. Embora a vitória tenha sido completa, todos sabiam que não havia sido pelo poder humano, mas pela intervenção divina. Imediatamente após a vitória, Deus falou com Moisés. Mas não se tratava apenas de uma mensagem de vitória. Deus fez uma declaração solene, anunciando que o destino de Amaleque estava selado e que eles seriam derrotados de forma definitiva, o que se cumpriria com o tempo. O livro do Êxodo, capítulo 17, versículo 14, registra: E o Senhor disse a Moisés: Escreva isto num rolo para servir de memorial. Direi a Josué que apagarei completamente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Esta ordem tinha duas partes. Primeiro, Moisés deveria escrever a mensagem em um rolo para que fosse gravada permanentemente. Segundo, ele deveria comunicar a Josué que Deus apagaria completamente a memória de Amaleque. Por que mencionar isso a Josué? Porque ele acabaria liderando a conquista de Canaã e precisava saber que o povo de Amaleque estava sob julgamento divino. A palavra Raeré é forte. Não significa apenas derrotar ou conquistar, mas apagar completamente, eliminar, fazer desaparecer sem deixar vestígios. Deus não estava apenas ordenando mais uma batalha. Ele estava ordenando a extinção total daquela nação. O versículo 16 acrescenta mais detalhes. Porque a mão de Amaleque se levantou contra o trono de Jeová. Jeová entrará em guerra com Amaleque de geração em geração. Aqui, Deus explica o motivo. Amaleque havia atacado covardemente o povo de Deus, sem temer a Deus e matando os indefesos. Ao fazer isso, declararam guerra contra o próprio Deus, e a resposta divina seria guerra perpétua, não por uma geração, mas de geração em geração. Isso significava que a inimizade não terminaria com uma única batalha. Cada geração de israelitas teria que se lembrar e agir contra Amaleque até que o decreto de extermínio fosse completamente cumprido. Este julgamento pode parecer extremo, mas reflete a seriedade com que Deus encara a crueldade contra os indefesos. Os amalequitas não atacaram soldados em batalha. Eles mataram idosos, mulheres fracas, crianças pequenas e fizeram isso sem provocação, sem temor a Deus, simplesmente porque podiam. Esse nível de maldade gratuita não poderia ficar impune. Após receber essas instruções divinas, Moisés fez algo simbólico. O livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 15, nos diz: E Moisés construiu um altar e chamou seu nome de Jeová Nissi. O nome significa Jeová é meu estandarte, ou Jeová é minha bandeira. Era um lembrete constante de que Deus havia lutado por eles. Esse altar serviu como um memorial físico para a batalha. Qualquer pessoa que passasse por ali no futuro veria aquele altar e perguntaria o que significava. A história seria contada mais uma vez. Como Amaleque atacou covardemente, como Deus deu a vitória e como ele declarou guerra eterna contra aquela nação. Mas o memorial não era apenas uma pedra. Havia uma obrigação adicional, uma verdade profunda que Israel precisava lembrar. Anos depois, quando Moisés estava se preparando para conduzir o povo à terra prometida, ele os lembrou especificamente de Amaleque. O livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículos 18 e 19, diz: Como vocês saíram ao seu encontro na estrada e derrotaram a retaguarda de todos os fracos que estavam atrás de você, quando vocês estavam cansados e exaustos e não temiam a Deus.
Portanto, quando Jeová, o seu Deus, lhe der descanso de todos os seus inimigos ao seu redor, na terra que Jeová, teu Deus, te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Não te esqueças disso. A ordem era clara. Não se esqueçam do que Amaleque fez. E quando estivessem estabelecidos na terra prometida, quando tivessem paz e segurança, deveriam cumprir o decreto divino e apagar completamente a memória de Amaleque. Essa responsabilidade seria transmitida de geração em geração. Os pais teriam que contar aos filhos e os avós teriam que lembrar aos netos. Ninguém poderia esquecer. A memória do que Amaleque havia feito tinha que permanecer viva até que o julgamento divino fosse totalmente executado. Era uma obrigação sagrada que, eventualmente, recairia sobre os reis de Israel, com consequências que mudariam o curso da história. Depois que Josué conquistou a terra de Canaã e morreu, Israel entrou em um período caótico, conhecido como a Era dos Juízes. Foi uma época sem rei, onde cada um fazia o que achava certo. Israel estava caindo repetidamente em idolatria. Deus permitiu que inimigos os oprimissem. O povo clamou por ajuda e Deus levantou um juiz para libertá-los. Esse ciclo se repetiu inúmeras vezes ao longo dos séculos. Os amalequitas se aproveitaram dessa instabilidade. Eles não eram mais apenas saqueadores do deserto. Agora formavam uma organização e faziam alianças estratégicas com outros inimigos de Israel para causar o maior dano possível. Uma dessas alianças está registrada no livro dos Juízes, capítulo 3, versículos 12 e 13. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor fortaleceu Eglon, rei de Moabe, contra Israel, porquanto haviam feito mal aos olhos do Senhor. E ele reuniu a si os filhos de Amon e Amaleque, e foram e derrotaram Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. Ele formou uma aliança estratégica com os amonitas e os amalequitas para atacar Israel. Juntos, constituíram uma coalizão poderosa que conseguiu derrotar o povo hebreu e capturar Jericó, a famosa cidade das palmeiras. Não foi apenas um saque, mas uma ocupação que perdurou por 18 longos anos. Durante quase 2 décadas, Israel viveu sob o domínio dessa aliança, com os amalequitas participando ativamente da subjugação do povo de Deus. Esse período foi sombrio, onde Israel se viu forçado a prestar homenagem aos seus opressores e viver sob constante humilhação. A presença dos amalequitas nessa coalizão demonstrou que sua inimizade contra Israel não havia diminuído com o tempo. Pelo contrário, continuavam buscando maneiras de enfraquecer e prejudicar o povo escolhido por Deus. Finalmente, Deus levantou um juiz chamado Eude, que libertou Israel por meio de um ato ousado. Contudo, a lição estava clara. Os amalequitas não eram apenas inimigos do passado, mas uma ameaça constante, sempre prontos a explorar qualquer fraqueza espiritual em Israel para atacar. Anos depois, Israel caiu novamente em pecado, e Deus permitiu que uma nova opressão estrangeira recaísse sobre o povo. Desta vez, foi ainda mais severa e devastadora. Os midianitas, juntamente com os amalequitas e outros povos do leste, formaram uma aliança que mergulhou Israel em uma miséria profunda por 7 anos consecutivos. O livro dos Juízes, capítulo 6, versículos 3 e 5, descreve essa situação angustiante. Quando Israel semeava, os midianitas, os amalequitas e os filhos do leste subiram contra eles. Subiram e os atacaram, acampando contra eles e destruindo os frutos da terra até Gaza. E não deixaram nada para comer em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiram com seu gado e vieram com suas tendas em grande número, como gafanhotos. Eles e seus camelos eram incontáveis. Assim, vieram à terra para devastá-la. Essa opressão foi sistemática e meticulosamente planejada.
Todos os anos, quando os israelitas semeavam seus campos e aguardavam a colheita, essas hordas invasoras chegavam como uma praga, roubando parte das colheitas. Mas eles não se contentavam com isso. Destruíam tudo, incluindo Gaza, no extremo sul de Israel. Não deixavam nada para trás, nem comida, nem animais, nada para a sobrevivência do povo. A descrição é chocante. Eles chegavam em números tão grandes que pareciam uma nuvem de gafanhotos cobrindo toda a terra. Trouxeram seu próprio gado e acamparam em território israelita, consumindo e destruindo tudo o que encontravam, incluindo tendas e alimentos. Seus camelos eram incontáveis, o que significava grande mobilidade e capacidade de transportar o saque. Os amalequitas, com seu vasto conhecimento do deserto e suas habilidades em ataques rápidos, eram partes integrantes dessa coalizão destrutiva. Sua experiência no deserto os tornou fundamentais para a estratégia de terra arrasada. Durante 7 longos anos, Israel foi forçado a se esconder em cavernas e montanhas, tentando proteger o pouco que restava de suas plantações. O versículo 6 do mesmo capítulo diz: Assim, Israel ficou extremamente empobrecido e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A situação tornou-se tão desesperadora que o povo, finalmente, clamou por ajuda divina. Deus, em sua misericórdia, levantou Gideão, que com apenas 300 homens, derrotou essa imensa coalizão em uma batalha milagrosa. Mais uma vez, os amalequitas haviam demonstrado sua verdadeira natureza, sempre prontos a se juntar à causa de qualquer um que quisesse oprimir e destruir Israel. Séculos depois, durante o reinado do rei Saul, um jovem chamado Davi foi ungido como o próximo rei de Israel. Porém, Saul, consumido pelo ciúme, perseguiu Davi com intenção de matá-lo. Davi teve que fugir e viver como fugitivo por muitos anos. Em um momento de desespero, Davi tomou uma decisão arriscada. Buscou refúgio entre os filisteus, inimigos tradicionais de Israel. O rei filisteu Aquis ofereceu a Davi uma cidade chamada Ziclag, onde ele morou com seus 600 guerreiros e suas famílias. Durante os 16 meses que Davi viveu em Ziclag, ele ocasionalmente participou de expedições militares com os filisteus. Em um dia fatídico, Davi e seus homens foram chamados a acompanhar o exército filisteu para o norte. Eles abandonaram Ziclag completamente desprotegida, deixando apenas mulheres, crianças e idosos. Os amalequitas, sempre à espreita de oportunidades, descobriram essa vulnerabilidade e atacaram a cidade sem piedade. O livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículos 1 e 2, relata o que aconteceu quando Davi e seus homens retornaram a Ziclag após uma jornada de 3 dias. Ao chegarem, descobriram que os amalequitas haviam invadido o Negev e a região de Ziclag, devastando a cidade e incendiando-a completamente. Eles capturaram todas as mulheres e todos os moradores, desde os mais jovens até os mais velhos, sem matar ninguém, mas levando todos como prisioneiros. Os amalequitas, depois de incendiar a cidade, seguiram seu caminho, desaparecendo no deserto. Quando Davi e seus homens retornaram e viram o que havia acontecido, a reação foi de total desespero. O versículo 4 descreve a cena. Então Davi e o povo que estava com ele levantaram suas vozes e choraram até não poderem mais chorar. A perda não foi apenas material. Suas esposas, filhos e famílias foram levados. E ninguém sabia se estavam vivos ou mortos, ou se seriam vendidos como escravos. A dor era imensa. A situação piorou ainda mais quando o versículo 6 relata que Davi ficou muito angustiado, porque o povo falava em apedrejá-lo, pois toda a cidade estava amargurada de espírito, cada um por seus filhos e filhas. Os próprios homens de Davi, cegos pela dor e raiva, queriam matá-lo, culpando-o por deixar suas famílias desprotegidas. Davi se viu à beira de perder tudo: sua cidade, sua família, seus homens e até sua própria vida.
No entanto, diante de uma crise devastadora, Davi fez o único gesto que poderia fazer. O versículo 6 continua: Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Em meio ao desespero, Davi procurou forças em Deus. Ele convocou o sacerdote Abiatar e pediu-lhe que trouxesse o efode, um objeto sagrado usado para consultar a vontade de Deus. Davi fez uma pergunta direta a Deus: Devo perseguir esses saqueadores? Eu os alcançarei? A resposta divina veio clara e cheia de esperança. O versículo 8 registra: E ele lhe disse: Siga-os, pois certamente você os alcançará e libertará os cativos. Com essa promessa divina, Davi rapidamente organizou a perseguição. Os 600 homens se prepararam para partir imediatamente, pois cada momento era crucial. Os amalequitas, com suas famílias cativas, já estavam se afastando cada vez mais no deserto. Davi e seus homens seguiram o rastro dos saqueadores até o riacho Bezessor, onde algo inesperado aconteceu. 200 homens estavam tão exaustos que não conseguiram continuar. O versículo 10 relata: E Davi prosseguiu com 400 homens, porque 200 ficaram para trás, cansados e incapazes de atravessar o riacho Bezessor. A perseguição foi tão intensa que 1/3 do exército não conseguiu manter o ritmo. Contudo, Davi não hesitou. Ele deixou os 200 para trás e continuou com os 400 restantes, sabendo que o deserto era vasto e que os amalequitas poderiam estar em qualquer direção, mas confiando na direção divina. Enquanto avançavam pelo deserto, seguindo a trilha, encontraram algo inesperado. No meio de um campo, um jovem egípcio estava caído no chão, visivelmente doente e abandonado. O livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 11, descreve: E encontraram no campo um egípcio a quem trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e ele comeu, e deram-lhe água para beber. O jovem estava em péssimas condições, mas depois de comer e beber, sua saúde começou a melhorar. Os versículos 12 e 13 continuam: Eles também lhe deram um pedaço de pasta de figo seco e 2 cachos de passas. E depois de ter comido, voltou a ter forças, pois não comia pão nem bebia água há 3 dias e 3 noites. Davi então perguntou: De quem você é filho e de onde você vem? O egípcio respondeu: Sou servo de uma mulher amalequita, e meu senhor me abandonou porque fiquei doente há 3 dias. A história do jovem revelou algo crucial. Ele era um escravo egípcio de um dos amalequitas que haviam atacado Ziclag. Quando ele ficou doente, seu senhor o abandonou no deserto para morrer, o que era um reflexo típico da crueldade dos amalequitas. Esse abandono cruel se tornaria a ruína deles. O jovem egípcio, grato pela comida e água que recebeu, começou a revelar informações vitais. No versículo 14, ele conta: Realizamos uma incursão na região do Negev, que pertence aos Xerazitas, aos judeus e ao Neguebe de Calebe, e colocamos fogo a Ziclag. O egípcio confirmou que os amalequitas haviam incendiado Ziclag, mas também revelou que outras áreas haviam sido atacadas, mostrando que a incursão amalequita não se limitava apenas a Ziclag, mas fazia parte de uma campanha de pilhagem mais ampla no sul. Davi, agora com informações cruciais, fez uma pergunta direta e vital. O versículo 15 de 1 Samuel 30 relata: E Davi lhe disse: Você me conduzirá até aquele grupo? E ele respondeu: Jure-me por Deus que você não me matará, nem me entregará ao meu senhor, e eu o levarei até aquele bando. O jovem egípcio sabia exatamente onde estavam os amalequitas, pois ele havia estado com eles até 3 dias antes. Conhecia a localização, o acampamento e todos os detalhes sobre o grupo. Davi fez um juramento, prometendo não matá-lo nem entregá-lo ao seu antigo senhor. Com essa garantia, o egípcio concordou em guiar Davi e seus homens diretamente até os saqueadores. Sem esse encontro, Davi poderia ter passado dias procurando no vasto deserto sem encontrar os amalequitas, mas Deus, de forma providencial,
preparou essa oportunidade. Guiados pelo jovem egípcio, Davi e seus 400 homens finalmente localizaram o acampamento amalequita. O que viram os encheu de fúria e determinação. O livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 16, descreve: "E ele os trouxe, e eis que estavam espalhados por toda a terra, comendo, bebendo e celebrando pelo grande saque que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá." Os amalequitas estavam comemorando sua vitória, se sentindo seguros e confiantes de que ninguém os perseguiria. Eles estavam espalhados pela área, celebrando alegremente o que haviam roubado, sem se preocupar com qualquer ameaça. Não havia guardas nem precauções. Era o momento perfeito para atacar. Davi não perdeu tempo e no versículo 17 vemos: "E Davi os feriu desde aquela manhã até a tarde do dia seguinte, e não deixou nenhum deles escapar, exceto 400 jovens que cavalgavam camelos e fugiram." O ataque durou do amanhecer até a tarde do dia seguinte. Foi uma batalha intensa e decisiva. De todos os amalequitas, apenas 400 jovens conseguiram escapar montados em camelos rápidos. O resultado foi uma vitória total e absoluta. O versículo 18 afirma: "E Davi resgatou tudo o que os amalequitas haviam tomado e resgatou suas 2 mulheres." Não apenas as esposas de Davi, Ainoã e Abigail, foram resgatadas, mas todos os cativos também foram libertados. O versículo 19 acrescenta: "E nada lhes faltou, nem pequeno nem grande, nem filhos nem filhas, nem o que quer que fosse roubado. Tudo Davi recuperou. Nada foi perdido." Todas as pessoas, incluindo crianças, mulheres e idosos que haviam sido capturados, foram resgatadas, sãs e salvas. E não apenas isso, mas Davi recuperou tudo o que os amalequitas haviam roubado. Eles não perderam nenhum único item, mas havia mais para vir. O versículo 20 diz: "Davi também tomou todas as ovelhas e o gado e os trouxe diante de seus homens, e disseram: 'Este é o saque de Davi.'" Os amalequitas não haviam apenas roubado os despojos de guerra de Ziclag, mas também o saque acumulado de vários ataques. Todo aquele gado e riqueza agora pertenciam a Davi e seus homens. Quando Davi e seus homens retornaram ao riacho Besessor, onde haviam deixado os 200 homens cansados, surgiu uma disputa. Alguns dos guerreiros que lutaram não quiseram dividir os despojos com aqueles que haviam ficado para trás. O versículo 22 descreve: "Então todos os homens ímpios e perversos, dentre aqueles que haviam ido com Davi, responderam e disseram: 'Já que eles não vieram conosco, não lhes daremos nada do que saqueamos, mas cada homem levará sua mulher e seus filhos e os levará embora.'" A atitude era egoísta e injusta. Esses homens queriam ficar com tudo para si, pois estavam convencidos de que, por terem lutado, o saque lhes pertencia. No entanto, Davi, como líder justo, estabeleceu um princípio de equidade. Os versículos 23 e 24 registram sua resposta. "E Davi disse: 'Não façam isso, meus irmãos, com o que Jeová nos deu, que nos manteve seguros e entregou nas nossas mãos a gangue que veio contra nós. Quem nos ouvirá neste caso? Pois, de acordo com a parte daquele que desce para a batalha, assim será a parte daquele que fica com a bagagem. Eles receberão uma parte igual." Davi reconheceu a verdade fundamental. A vitória veio de Deus, não da força humana. Ele estabeleceu uma regra justa de divisão, onde todos, independentemente de sua participação direta na batalha ou de quem ficou com a bagagem, receberiam igualmente. O versículo 25 conclui: "Desde aquele dia, isso foi estabelecido como uma lei e um decreto em Israel, até os dias de hoje." Essa decisão de Davi se tornou uma lei permanente para Israel. Enquanto Davi celebrava sua vitória sobre os amalequitas no sul, uma tragédia estava acontecendo no norte. O rei Saul havia liderado o exército de Israel contra os filisteus no Monte Gilboa. A batalha foi desastrosa.
Os filisteus derrotaram Israel de forma completa. Os 3 filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquizua, morreram naquele dia. O exército israelita fugiu e Saul ficou gravemente ferido. Percebendo que estava perdido, ele pediu ao seu escudeiro que o matasse para não cair vivo nas mãos dos filisteus. Mas o escudeiro, aterrorizado, não ousou tocar no ungido de Deus. Então Saul tomou sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se suicidou. Assim terminou o reinado do primeiro rei de Israel. 3 dias depois, Davi estava em Ziclag, quando um mensageiro chegou, como descrito no livro de 2 Samuel, capítulo 1, versículos 2 e 3. O mensageiro vinha do acampamento de Saul, com as roupas rasgadas e coberto de poeira. Ao chegar, ele se prostrou diante de Davi e prestou-lhe homenagem. Davi perguntou ao mensageiro: "De onde você vem?" E ele respondeu: "Eu escapei do acampamento de Israel." O mensageiro, com as roupas rasgadas e a cabeça coberta de poeira, sinais tradicionais de luto, foi imediatamente questionado por Davi sobre o que tinha acontecido. O versículo 4 registra: Davi disse a ele: "O que aconteceu? Eu imploro a você, diga-me." E o jovem respondeu: "O povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram. Saul e seu filho Jonatas também morreram." Essa notícia foi devastadora. O exército havia fugido, muitos morreram, e pior ainda, Saul e Jonatas estavam mortos. Jonatas, o melhor amigo de Davi, que era mais próximo de um irmão do que qualquer outra pessoa, e Saul, apesar de tudo o que fez, ainda era o rei de Israel, ungido de Deus. Davi precisava de segurança. O versículo 5 continua: "E Davi disse ao jovem que lhe trouxe a notícia: Como sabes que Saul e seu filho Jonatas morreram?" Davi questionava a certeza do mensageiro, querendo saber se ele realmente esteve lá e presenciou tudo. A resposta do jovem mudaria tudo. Nos versículos 6 a 10, o mensageiro explicou: "Por acaso, eu estava no Monte Gilboa e encontrei Saul, que estava apoiado em sua lança. Os carros de guerra e cavaleiros vinham atrás dele. Quando ele olhou para trás, me viu e me chamou. Eu disse: 'Aqui estou.' Ele me perguntou: 'Quem é você?' E eu respondi: 'Eu sou um amalequita.' Ele me disse: 'Por favor, venha até mim e me mate, porque a dor me dominou e toda a minha vida ainda está em mim.' Então eu me deitei sobre ele e o matei, porque sabia que ele não sobreviveria à queda. Peguei a coroa que estava em sua cabeça e o anel que estava em seu braço, e os trouxe aqui ao meu senhor." O mensageiro, um amalequita, alegava ter encontrado Saul ferido, que lhe pediu para matá-lo, e ele o fez. Como prova, trouxe a coroa e o anel reais de Saul. Ele provavelmente esperava uma recompensa generosa, pensando que Davi ficaria feliz com a morte de seu inimigo. No entanto, ele estava completamente enganado. A reação de Davi foi imediata e cheia de emoção. O livro de 2 Samuel, capítulo 1, versículo 11, diz: "Então Davi, fazendo de suas roupas um sinal de luto, rasgou as próprias vestes, e os homens que estavam com ele também fizeram o mesmo." O ato de rasgar as roupas era um sinal de profundo lamento. Não havia alegria, apenas tristeza. O versículo 12 segue: "E choraram, lamentaram-se e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque caíram pela espada." Davi e seus homens passaram o dia inteiro em luto e jejum, não só por Jonatas, a quem Davi amava profundamente, mas também por Saul, pelo exército derrotado e pelo povo de Israel, que sofreu essa derrota devastadora. Após esse período de luto, Davi se voltou para o mensageiro amalequita. Sua postura mudou completamente. O versículo 13 registra: "E Davi disse ao jovem que lhe trouxe as notícias: 'De onde você é?' O mensageiro respondeu: 'Sou filho de um estrangeiro amalequita.' O jovem confirmou sua origem.
Então, Davi fez a pergunta devastadora no versículo 14: Como não terias medo de estender a tua mão para matar o ungido do Senhor? Essa foi a essência da questão. Saul havia sido ungido por Samuel como rei de Israel. E apesar de suas falhas e de tudo o que havia feito a Davi, ele ainda era o rei escolhido por Deus. Davi, mesmo sendo perseguido por Saul, teve diversas oportunidades para matá-lo, mas em nenhum momento tocou no ungido de Deus. Agora, um amalequita alegava ter matado o rei, que, segundo a ordem de Deus, deveria ser o responsável por exterminar os amalequitas. O versículo 15 segue: Então Davi chamou um dos seus homens e disse: Vá e mate-o. E ele o feriu, e ele morreu. Não houve discussão, não houve prolongamento da sentença. A execução foi imediata e direta. O versículo 16 registra as últimas palavras de Davi ao mensageiro: Que o teu sangue recaia sobre a tua própria cabeça, pois a tua própria boca testemunhou contra ti, dizendo: Matei o ungido do Senhor. O mensageiro amalequita selou seu próprio destino com suas palavras. Ele confessou o ato e sua própria boca o condenou. A ironia histórica aqui é profunda. Os amalequitas, como povo, estavam sob o julgamento divino de destruição desde os dias de Moisés. E agora, um deles estava morrendo por afirmar que matou o rei, quando essa sentença deveria ter sido cumprida por Saul. Quando Samuel ungiu Saul como o primeiro rei de Israel, Deus deu a ele uma missão específica: destruir os amalequitas. Não era uma simples batalha, mas a execução de um decreto divino. O livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículos 1 e 2, registra a conversa crucial entre Samuel e Saul. O Senhor me enviou para ungir-te rei sobre o seu povo Israel. Agora, portanto, preste atenção às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Punirei o que Amaleque fez a Israel, opondo-se a ele no caminho quando ele saiu do Egito. Samuel lembrou a Saul que não foi o povo, nem a força de Saul, nem seu mérito pessoal que o colocou no trono, mas foi Deus que o escolheu. E agora, Deus tinha uma ordem para ele cumprir: punir Amaleque por sua traição a Israel durante o Êxodo. O versículo 3 é claro: Vá agora e ataque Amaleque e destrua tudo o que ele tem. Não tenha piedade dele. Mate homens, mulheres, crianças e até mesmo os animais, vacas, ovelhas, camelos e burros. Esta era uma ordem de destruição total, conhecida como Érem, onde nada deveria sobreviver, nem pessoas, nem animais. Essa ordem parecia extrema, mas era o cumprimento do julgamento divino que havia sido pronunciado gerações atrás no deserto. Os amalequitas tiveram séculos para mudar sua natureza cruel e violenta. Em vez disso, continuaram atacando os fracos, formando alianças para oprimir Israel e mantendo seu total desprezo por Deus e pela vida humana. O tempo da paciência divina havia chegado ao fim. Saul tinha uma responsabilidade clara. Como rei de Israel, era seu dever cumprir o julgamento de Deus. Não havia ambiguidade. A ordem não deixava margem para a interpretação. Tudo deveria ser destruído. A questão agora era: Saul obedeceria completamente? Pelo menos inicialmente, Saul levou a sério a ordem divina. Ele convocou o exército israelita e reuniu uma impressionante força militar. O livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 4 diz: Saul, portanto, convocou o povo e os inspecionou em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Era um exército enorme para os padrões da época. Com esse exército gigantesco, Saul marchou em direção ao território amalequita. O versículo 5 registra: E quando Saul chegou à cidade de Amaleque, ele armou uma emboscada no vale. Saul elaborou uma estratégia militar inteligente, posicionando suas tropas em emboscada no vale próximo à cidade fortificada. Antes de atacar, Saul fez algo notável. Os queneus, descendentes de Jetro, sogro de Moisés, viviam entre os amalequitas.
Eles eram um povo pacífico e haviam mostrado bondade a Israel durante o êxodo. Saul não queria que os queneus fossem destruídos juntamente com os amalequitas. Os versículos 6 e 7 dizem: Saul disse aos queneus: afastem-se, separem-se do meio dos amalequitas, para que não sejam destruídos com eles. Pois vocês mostraram misericórdia para com os filhos de Israel quando subiram do Egito. Os queneus se retiraram para um lugar seguro, obedecendo ao aviso. Isso mostrou que Saul entendia quem deveria ser destruído e quem não deveria. Os queneus demonstraram bondade, enquanto os amalequitas mostraram crueldade. O julgamento divino era especificamente contra Amaleque, não contra todos indiscriminadamente. Com os queneus em segurança, Saul lançou o ataque total. O versículo 7 registra: E Saul derrotou os amalequitas desde Ávila até Sur, que fica ao leste do Egito. Foi uma campanha militar devastadora, que abrangeu toda a região amalequita, desde o norte, em Ávila, até o sul, em Sur, próximo ao Egito. O exército de Saul perseguiu e destruiu os amalequitas, conquistando uma vitória total. Até então, tudo parecia estar de acordo com o plano de Deus. Saul havia reunido um exército poderoso, protegido os queneus inocentes e derrotado completamente os amalequitas em batalha. Mas então, ele tomou decisões que mudariam seu destino para sempre. O livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 8 diz: E ele tomou Agag vivo, o rei de Amaleque, mas matou todo o povo ao fio da espada. Aqui começou a desobediência. A ordem divina foi clara: destruir tudo, sem exceções. No entanto, Saul capturou Agag vivo. Em vez de matá-lo no campo de batalha como os outros, fez dele prisioneiro. Mas por que Saul fez isso? A Bíblia não explica seus motivos exatos, mas podemos imaginar algumas razões. Capturar um rei inimigo era considerado uma grande honra militar na época. Ter um rei derrotado como troféu aumentava o prestígio do vencedor. Talvez Saul quisesse exibir Agag em seu retorno triunfal a Israel. Ou talvez pensasse que matar todos os soldados fosse suficiente e que perdoar o rei seria um ato de magnanimidade. No entanto, a desobediência não parou por aí. O versículo 9 revela algo ainda mais grave. Saul e o povo pouparam Agag, e também o melhor das ovelhas e do gado maior, dos animais gordos, dos carneiros e de tudo o que é bom. Eles não queriam destruir, mas destruíram tudo o que era vil e desprezível. Essa decisão não foi exclusivamente de Saul. O povo também participou dessa desobediência seletiva. Eles viram todos os despojos disponíveis: grandes rebanhos de ovelhas, gado gordo e saudável, carneiros de qualidade, e decidiram ficar com eles. Destruíram apenas o que era inútil: os velhos, os doentes, os inúteis. Obedeceram parcialmente. Destruíram o que não queriam de qualquer forma, mas desobedeceram no que realmente importava. Essa obediência seletiva violou diretamente o mandamento divino. Deus havia sido claro: destruir tudo. Não havia opção de exceção com base no valor material. Saul e o povo decidiram por si mesmos quais partes da ordem seguir e quais ignorar, colocando seu próprio julgamento acima do mandamento de Deus. Quando Saul retornou vitorioso da batalha, Deus falou com Samuel. A conversa foi dolorosa para o profeta idoso. O livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículos 10 e 11, registra: E a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: Lamento ter posto Saul como rei, porque ele se desviou de mim e não cumpriu as minhas ordens. Samuel ficou perturbado e clamou ao Senhor durante toda a noite. Deus revelou a Samuel a desobediência de Saul, e o profeta ficou devastado. Foi ele quem ungiu Saul como rei, quem o guiou nos primeiros anos de reinado. E agora, essa situação. Samuel passou a noite inteira clamando a Deus, perturbado com o ocorrido. Na manhã seguinte, Samuel levantou-se cedo para procurar Saul.
O versículo 12 diz: Na manhã seguinte, Samuel levantou-se cedo para ir a encontrar Saul. Quando Samuel chegou a Carmelo, soube que Saul havia ido até lá e erguido um monumento a si mesmo. Saul não apenas havia retornado, mas também havia ido a Carmelo e erguido um monumento em sua própria honra. Foi um ato de autoglorificação, onde Saul celebrou sua vitória como se fosse uma conquista puramente pessoal. Samuel finalmente encontrou Saul em Gilgal, e a cena que se seguiu seria uma das confrontações mais importantes entre um profeta e um rei em toda a Bíblia. Quando se encontraram, Saul tentou cumprimentar Samuel com as palavras registradas no versículo 13. Então Samuel foi encontrar-se com Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu pelo Senhor, porque eu cumpri a palavra do Senhor. Era uma mentira descarada. Saul alegava que havia cumprido completamente a palavra de Deus, agindo como se não tivesse cometido nenhum erro, como se tivesse seguido as instruções divinas à risca. Ou ele realmente se convenceu de que havia obedecido, ou estava tentando enganar o profeta. Mas Samuel não se deixou enganar facilmente. A evidência da desobediência era audível. O versículo 14 contém uma das respostas mais sarcásticas e devastadoras de toda a escrita. Então Samuel disse: De que me serve este balido de ovelhas que ouço? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? O profeta não precisou investigar nem procurar provas. O som do balido das ovelhas e do mugido dos bois era prova suficiente. Se Saul tivesse realmente destruído tudo, como Deus ordenara, não haveria nenhum som de animais. O silêncio teria confirmado a obediência, mas o barulho do gado proclamou a desobediência de Saul. Diante das provas inegáveis, Saul mudou de tática. Ele não podia mais negar a existência dos animais, então tentou justificar por que estavam ali. O livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 15, registra sua resposta. Eles foram trazidos pelos amalequitas, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e do gado para sacrificar ao Senhor teu Deus. Mas o resto nós destruímos. Saul ofereceu várias desculpas em uma única frase. Primeiro, culpou o povo, dizendo que foram eles quem pouparam os animais, não ele. Em segundo lugar, ele apresentou um motivo religioso aparentemente nobre. Eles pretendiam fazer um sacrifício para Deus. Em terceiro lugar, ele tentou minimizar a desobediência, dizendo que o restante havia sido destruído. E, em quarto lugar, ele usou a expressão Senhor teu Deus, criando distância entre si e a responsabilidade, ao invés de dizer nosso Deus. Samuel já tinha ouvido o suficiente e interrompeu Saul antes que ele pudesse continuar com suas desculpas. O versículo 16 registra: Então Samuel disse a Saul: Deixe-me contar o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: Diga. O tom mudou. Samuel não estava ali para debater ou ouvir justificativas. Ele veio com uma mensagem direta de Deus. Samuel começou lembrando Saul de onde ele viera. O versículo 17 diz: E Samuel disse: Embora você se considerasse pequeno, não foi nomeado chefe das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Saul tinha sido insignificante antes de Deus escolhê-lo. Ele vinha da menor tribo e da família menos importante, mas Deus o exaltou, o ungiu e o fez rei sobre todo Israel. Então, Samuel detalhou exatamente o que Deus havia ordenado. O versículo 18 diz: E o Senhor vos enviou em missão e disse: Vá, destrua os pecadores de Amaleque e lute contra eles até que termine. A ordem não poderia ser mais clara. Destruir completamente, fazer guerra até a morte. Não havia espaço para ambiguidade. Então veio a acusação direta. O versículo 19 pergunta: Por que então vocês não ouviram a voz do Senhor, mas em vez disso voltaram ao saque, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor? Saul não obedeceu. Em vez disso, ele se apoderou do saque. Suas ações mostraram claramente onde ele estava.
O coração de Saul estava verdadeiramente voltado para o ganho material, não para a obediência a Deus. Mais uma vez, ele tentou se defender. O versículo 20 registra: E Saul respondeu: Eu obedeci à voz do Senhor e parti para a missão que o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei dos Amalequitas, e destruí os Amalequitas. Ele ainda insistia que havia obedecido. Sim, ele havia capturado Agag vivo, mas ele havia destruído os outros Amalequitas. Em sua mente, isso contava como obediência. Ele então repetiu sua desculpa anterior. O versículo 21 diz: Mas o povo pegou as ovelhas e vacas dos despojos, os primeiros frutos do anátema, para oferecer sacrifícios ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Novamente ele culpou o povo e novamente ofereceu uma razão religiosa, mas nenhuma desculpa serviria agora. Samuel então proferiu algumas das palavras mais poderosas e citadas de toda a Bíblia. Os versículos 22 e 23 declaram: E Samuel disse: Tanto se agradou o Senhor nos holocaustos e sacrifícios, quanto na obediência às palavras de Jeová. De fato, a obediência é melhor do que os sacrifícios e a atenção dada à gordura dos carneiros, porque a rebeldia é semelhante ao pecado da adivinhação, à idolatria e aos desejos malignos dos ímpios, como os desejos malignos dos ímpios, obstinação. Porque vocês rejeitaram a palavra do Senhor, ele também os rejeitou, e não será mais rei. A mensagem foi revolucionária. Deus não queria sacrifícios de animais roubados, ele queria a obediência. A obediência era melhor do que qualquer oferenda religiosa. A rebelião de Saul foi tão grave quanto a feitiçaria, e sua obstinação foi tão maligna quanto a idolatria. E porque Saul rejeitou a palavra de Deus, Deus o puniu e o rejeitou como rei. A sentença foi final e irrevogável. Finalmente, confrontado com o julgamento divino, Saul reconheceu seu pecado. O livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24, registra: Então Saul disse a Samuel: Pequei, pois quebrei o mandamento do Senhor e as tuas palavras, pois temia o povo e consentiu com a voz deles. Pela primeira vez, Saul admitiu claramente que havia pecado e quebrado o mandamento de Deus. Sua confissão revelou o verdadeiro problema. Ele temia mais o povo do que a Deus. Cedeu à voz deles, em vez de obedecer à voz divina. Era um reconhecimento de que ele havia colocado a popularidade acima da obediência, o temor do homem acima do temor de Deus. Saul implorou por perdão. O versículo 25 diz: Eu imploro que você perdoe meu pecado agora e volte para mim, para que eu possa adorá-lo. Ele queria que Samuel voltasse com ele para que pudessem adorar juntos, para que tudo voltasse à normalidade, mas já era tarde demais para a normalidade. Samuel foi inflexível. O versículo 26 registra sua resposta: Não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor, e Jeová te rejeitou como rei de Israel. Não havia mais volta. O julgamento já havia sido proferido e era irreversível. Quando Samuel se virou para ir embora, algo dramático aconteceu. O versículo 27 diz: E ao se virar para sair, Samuel segurou a ponta de sua roupa e rasgou-se. Saul agarrou a túnica de Samuel num gesto desesperado e a túnica rasgou-se em suas mãos. Samuel transformou esse acidente em uma profecia visual. O versículo 28 declara: Então Samuel lhe disse: O Senhor hoje arrancou de você o reino de Israel e o deu a um vizinho melhor do que você. O manto rasgado simbolizava o reino sendo arrancado de Saul, e Deus já havia escolhido alguém melhor para assumir o trono. Samuel acrescentou algo mais no versículo 29. Além disso, aquele que é a glória de Israel não mentirá nem se arrependerá, pois não é homem para que se arrependa. A decisão de Deus era definitiva. Não mudaria como os humanos fazem. O que aconteceu, aconteceu, e a promessa feita se cumpriria. Saul insistiu mais uma vez. O versículo 30 registra: E ele disse: Pequei, mas peço-vos que me honreis perante os anciãos do meu povo e diante de Israel,
e voltem comigo para que eu possa adorar a Deus. Agora, sua principal preocupação era clara. Não era a restauração de seu relacionamento com Deus, mas manter as aparências diante do povo. Ele queria que Samuel voltasse com ele para dar a impressão de que tudo estava bem. Samuel estava envolvido nisso, mas apenas nisso. O versículo 31 diz: E Samuel voltou após Saul, e Saul adorou a Jeová. Samuel foi com ele, mas o relacionamento entre eles nunca mais seria o mesmo. Então Samuel tratou da questão pendente, o rei Agag. O versículo 32 registra: Então Samuel disse: Traga-me Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio até ele. Com alegria, ele disse a Agag: A amargura da morte certamente passou. Agag pensava que havia escapado. Dias haviam se passado desde sua captura. Certamente Saul o havia perdoado. A ameaça de morte havia passado, mas Agag estava completamente enganado. O versículo 33 contém as últimas palavras que ele ouviria. E Samuel disse: Assim como a tua espada deixou as mulheres sem filhos, também a tua mãe ficará sem filhos entre as mulheres. Então Samuel cortou Agag em pedaços diante de Jeová em Gilgal. O próprio Samuel executou o rei Amalequita. A sentença que Saul deveria cumprir foi pessoalmente cumprida por Samuel diante de Deus em Gilgal. Agag pagou pelas atrocidades que ele e seu povo cometeram. Após esses eventos devastadores em Gilgal, Samuel e Saul seguiram caminhos separados. O livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 34, diz: Ele se retirou imediatamente. Samuel foi para Ramá, e Saul subiu para sua casa em Gibeá de Saul. Cada um voltou para sua própria casa. Samuel para Ramá, sua cidade natal, e Saul para Gibeá, onde estava seu palácio. Mas a separação não era apenas física, era permanente e profunda. O versículo 35 registra: E Samuel nunca mais viu Saul até o fim de sua vida, e Samuel chorou por Saul. E o Senhor se arrependeu de ter escolhido Saul para ser rei de Israel. Samuel nunca mais viu Saul até o dia de sua morte. Essa separação foi dolorosa para Samuel. O texto diz que ele chorou por Saul. Não foi uma lágrima ocasional, mas um luto contínuo. Samuel havia investido anos guiando Saul, ajudando-o a se tornar rei. E agora tudo havia acabado por causa da desobediência de Saul. O profeta chorou pelo que poderia ter sido, mas não foi. A palavra arrependimento de Jeová precisa ser compreendida corretamente. Não significa que Deus tenha cometido um erro ao escolher Saul. O versículo 29 já havia deixado claro que Deus não se arrepende como os humanos. Isso significa que Deus se arrependeu da situação. Ele sentia dor por como as coisas tinham terminado. Ele havia dado a Saul todas as oportunidades, mas Saul escolheu a desobediência. Enquanto Samuel chorava em Ramá, Deus já preparava o próximo passo. No próximo capítulo, Deus diria a Samuel: Até quando você vai chorar por Saul, visto que eu o rejeitei, para que ele não reinará sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vem. Eu te enviarei a Jessé, o belemita, pois dentre seus filhos escolhi um rei. O sucessor de Saul já havia sido identificado, um jovem pastor chamado Davi. Saul continuaria a reinar fisicamente por mais alguns anos. Ele lutaria em batalhas, governaria o reino e usaria a coroa. Mas espiritualmente, seu reinado havia terminado naquele dia em Gilgal. Deus já o havia rejeitado. O reino já lhe havia sido tirado. Era apenas uma questão de tempo até que a realidade visível alcançasse a realidade espiritual. Após os eventos durante o reinado de Saul, algo notável aconteceu nas Escrituras. As menções aos Amalequitas como uma nação organizada praticamente desapareceram. Houve o ataque a Ziclag, onde Davi os derrotou completamente. Mas mesmo depois disso, ainda restavam alguns vestígios dispersos. O golpe final veio séculos depois, durante o reinado do rei Ezequias de Judá.
O livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 42 e 43, registra um evento pouco conhecido, mas significativo. Da mesma forma, 500 homens, dentre eles os filhos de Simeão, foram para o Monte Seir, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uquiele, filhos de Izi, e destruíram os que restavam dos remanescentes de Amaleque e viveram lá até hoje. 500 homens da tribo de Simeão atacaram o Monte Seir, o antigo território de Edom, onde os descendentes de Esaú se estabeleceram. Lá encontraram o último vestígio dos amalequitas, que haviam escapado de derrotas anteriores, e foram destruídos completamente, se estabelecendo naquela terra. Esse evento ocorreu por volta de 715 a.C., chegando ao fim definitivo. Depois disso, a Bíblia não menciona mais os amalequitas como um povo existente durante a expedição. O decreto pronunciado por Deus em Refidim, séculos antes, finalmente se cumpriu por completo. A memória de Amaleque foi eliminada de debaixo dos céus, exatamente como Deus havia declarado. Nenhuma nação amalequita sobreviveu. Não há registros arqueológicos entre eles, os mais importantes. Não deixaram cidades monumentais, nem registros escritos significativos. Seu nome sobrevive apenas nas páginas da Bíblia, como uma advertência e como testemunho de que as palavras de Deus se cumprem. Na tradição judaica posterior, Amaleque se tornou um símbolo. Representa aqueles que atacam os fracos sem provocação, aqueles que não temem a Deus, aqueles que se opõem aos propósitos divinos. Até hoje, em algumas comunidades judaicas, eles são lidos publicamente. A história de Amaleque serve como um lembrete de que o mal extremo não pode ser tolerado. A história completa dos amalequitas, desde o nascimento de Amaleque como neto de Esaú, até sua morte e extinção final no Monte Seir, durou mais de 1000 anos. Foi uma história de hostilidade contínua, de oportunidades desperdiçadas para a mudança, de paciência divina esperada e, finalmente, de uma sentença completamente executada. O decreto de Deus em Êxodo, capítulo 17, foi cumprido com precisão. Se esta história tocou seu coração e ajudou você a entender melhor as Escrituras, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Toda semana trazemos histórias bíblicas fascinantes, contadas de maneira clara e profunda. Compartilhe este vídeo com sua família, seus amigos e sua igreja, para que mais pessoas conheçam essas poderosas verdades da Palavra de Deus. E me contem nos comentários qual lição vocês aprenderam com a história dos amalequitas.